Ó, nessa questão aqui, é bem simples, gente. É só você dividir por partes para você calcular a área total, porque não é isso que ele quer. Logo, vamos dividir em partes, certo? E cada figura dessa, ó, vamos começar por esse quadrado, tá bom? Vamos calcular a área do quadrado. Do quadrado não, no caso do retângulo, né? Vamos calcular aqui a área do retângulo. Vou botar a área R é de retângulo, ok? O retângulo, se você prestar atenção, isso daqui é o quê? Um losango. O losango, ele tem todos os lados iguais. Esse lado é igual a esse lado. Ou seja, isso quer dizer o quê? Que isso daqui é 10 centímetros. Então, esse lado vai ser quanto? 10 centímetros. Então, qual vai ser a área desse meu retângulo? Vai ser... Vamos ter que recordar o que? A área do retângulo, que é base vezes altura ou comprimento vezes largura, né? Então, vai ficar 16 vezes 10, né? Que vai ficar quanto? 160, ok? 160 o que, Thalia? Centímetros ao quadrado. Não pode esquecer disso, que você está calculando a área, então o sinalzinho tem que ficar ao quadrado. Outra coisa também, após a gente ter calculado esse, dá para me calcular esse. Só que existe uma questão. Thalia, o que acontece? Para me calcular a área do losango, eu sei que eu preciso do seguinte. Vou botar aqui a fórmula da área do losango. A área do losango é o seguinte. A área do losango vai ser desão, diagonal maior, dividido pela diagonal menor, dividido por 2. Porém, entretanto, todavia, o que acontece? Você tem a diagonal maior, que é esse valor aqui 16, que vai ser a minha diagonal maior. Porém, o que acontece? Você não tem a sua diagonal menor. Mas isso é muito simples de resolver, ó. Se você prestar bem atenção, se dividirmos, ó. Vamos dividir isso aqui, ó. Preste atenção que se isso daqui, ó, se eu dividir essa diagonal do mesmo jeito, nós temos aqui um ângulo de 90 graus. Então, o que acontece? Vamos chamar o seguinte, você já tem essa distância aqui toda, então você sabe quanto é só a metade daqui para cá. Se isso tudo é 16, então a metade de 16 vai ser o quê? 8. Então, como isso aqui é só a metade, né, do segmento, então aqui vai ser 8, aqui tem 10 e tu só falta isso daqui. Porque tu sabe que se tu encontrar essa metade dessa diagonal menor, é só multiplicar por 2 esse valor que tu vai encontrar a diagonal menor como uma toda, ok? Então, basta a gente aplicar aqui nessa figurinha, né? Que eu vou desenhar aqui embaixo. Basta aplicar o quê? Que a gente conhece de Pitágoras. Vamos aplicar Pitágoras, ok? Nós temos aqui que ele falou que era 8, né? 8 centímetros. Nós temos aqui 10 centímetros. E nós temos o valor de x, ok? Então, vamos calcular, né? Hipotenusa, no caso, né, 10, então vai ficar 10 ao quadrado, igual a 8 ao quadrado, mais x ao quadrado, ok? Então, o que é que nós temos aí? 10 ao quadrado vai ser o quê? 100, né? Então, 8 ao quadrado vai ser o quê? 64, né? Mais x ao quadrado, ok? Para me resolver isso aqui, basta eu pegar esse 64 e diminuir de 100. Se eu passar para o outro lado, ele vai ficar negativo, ok? Então, vai ficar o quê? Vai ficar x ao quadrado igual a 100 menos 64, ok? O que vai acontecer aqui? Nós temos que x ao quadrado vai ser igual ao quê? Logo, 100 menos 34 é quanto? 36. 36, ó, vamos lá, vamos relembrar alguma coisinha. Se tem uma potência, a inversa da potência é a radiciação. Então, vai ficar x igual a raiz de 36. Mas, de forma direta, quanto é que seria a raiz de 36? Seria o quê? 6, exatamente, que seria 6. Então, x é igual a 6. Aí, tá ali outra fórmula. Se aqui não está elevado ao quadrado, é só tu pensar em um número que multiplicado 2 vezes, ele mesmo, né? Multiplica ele mesmo, dá 36. 6 vezes 6, 36. Então, teu x é igual a 6. Ok? Então, nós já temos o valor de x, ou seja, a metade da diagonalzinha. Porém, eu não quero saber a metade, eu quero saber a diagonalzinha como um todo. Então, o que vai acontecer? Então, a área do meu losango vai ser o quê?
A área do meu losango vai ser diagonal maior, que é 16, vezes diagonal menor, que é 6, só que 6 é o quê? Metade da diagonal menor. Então, a gente teria que multiplicar por quanto? Por 2. 2 vezes 6, 12. Ok? Lembre-se, isso daqui é só metade da diagonal, ok? Da diagonal. Então, 6 vezes 2, 12. Então, a tua diagonal aqui, a diagonalzinha vai ser 12, ok? Simplificando isso aqui. Logo, o que que nós temos o quê? Nós temos que 12 dividido para 2 é 8. Então, é só multiplicar 8 vezes 12, que nos dá o quê? 96, ok? Então, nós temos aí que é 96. Ok. Então, logo, nós temos aqui também dois paralelogramas, ok? Vamos chamar esse de cima de P1 e esse daqui de P2, que é paralelogramo, né? Então, vamos calcular a área agora do paralelogramo. Vamos ver se vocês lembram. A área do paralelogramo é aquele negócio que a gente pode transformar esse paralelogramo em um retângulo. Ou seja, a mesma coisa da área do retângulo, base vezes altura, né? No caso, ó, a nossa altura que ele te deu aqui é como um todo. Se aqui está partindo na metade, então quer dizer que a altura desse de cima é 8 e a altura do de baixo também é 8. Então, nós temos 24 vezes 8 e depois 20 vezes 8. Então, vamos aqui para a primeira área. A primeira área vai ser o quê? A primeira área vai ser a área de P1. A área de P1 vai ser quanto? 24 vezes 8. 24 vezes 8 vai dar igual a 192. Ok? E a mesma coisa a gente vai fazer da área de P2. A área de P2 vai ser o quê? 20 vezes 8 também, porque aqui a nossa altura vai ser de quanto? Vai ser metade de 16, então vai ser 8. Então vai ficar 20 vezes 8. E quanto é 2 vezes 8? 16. Então acrescenta um zero que vai ficar 160. Ok? Então nós temos aí, nós já calculamos a área de cada um. O que que nós precisamos fazer agora? Calcular a área total, ok? Calculando a área total a gente só precisa somar todos eles, que vai ser o quê? A nossa área total vai ser igual à primeira área de 160, com mais a segunda área de 96, com mais a terceira área de 192, com mais a quarta área de 160, ok? Então, a nossa área total vai ser igual a, somando as áreas, nós temos o quê? 160 com mais 96, com mais 192, com mais 160, vai dar igual a quanto? 608, o que nesse caso, né? 608 centímetros, o que? Ao quadrado. Outro detalhe muito importante que não foi colocado, presta bem atenção nisso, que eu vou colocar até de vermelho. Sempre você precisa colocar que isso aqui é centímetros ao quadrado, isso daqui também é centímetros ao quadrado, e isso daqui também é uns centímetros ao quadrado, ok? Vamos lá. Para calcular a área total disso aqui, né, que é o que a questão quer, ó, nesse caso aqui, se você prestar bem atenção, nós temos duas figuras, né? Nós temos um trapézio que está em cima do paralelogramo. Só que existe essa parte aqui, ó, que eu vou riscar agora, que ela está... Logo, ó, a gente precisa diminuir essa parte aqui, ó. Porque se você pegar, somar o paralelogramo e somar o trapézio, é como se você estivesse colocando esse pedaço que está sobreposto duas vezes. Então, por isso, a gente tem que somar um, somar o outro e tirar a diferença desse daqui, ok? No caso, ó, vamos fazer de forma direta, ok? Vamos botar aqui, ó. Vamos botar aqui a área total vai ser igual ao quê? Vai ser igual, eu vou botar aqui de forma direta, a área do trapézio, mais a área do paralelogramo, menos a área do paralelogramo, ó, porque isso aqui é um paralelogramo só, que sendo menor, ok? Então, vamos fazer isso, né?
botar o quê? Um PM, que aí a gente já sabe que é o menorzinho, né? Então, vamos botar aqui, ó. Vou botar aqui, ó. Esse daqui seria o nosso área do PM. E essa daqui seria a área do P, ok? E esse daqui do trapézio todo seria a área do trapézio, como tá aqui. Então, vamos identificar agora. Agora vai ficar muito simples, ó. É só jogar a fórmula de cada um. A área do trapézio. A área do trapézio, eu sei que é o quê? Base maior mais base menor vezes a altura, ok? Então, vai ficar o quê? Base maior, que é 25, né? Mais base menor, que é 15, vezes o que? A minha altura, que ele te deu que era 10. Dividido por quanto? Dividido por 2. Mais o que? Mais a minha área do meu paralelogramo grande. No caso, é 30 vezes 20, né? Porque a gente lembra que a área do paralelogramo é a mesma do quadrado. 30 vezes 20, né? Menos, vou abrir um parêntese aqui, né? Pra gente colocar. Menos o quê? Menos a área desse trapézio menor, que ele falou, ó. Desse paralelogramo, trapézio não. Desse paralelogramo que tá riscado de preto. Que seria 10 por quanto? Por 10. Porque a altura dele seria também 10. Então, seria 10 vezes 10. Ok? Então, o que é que nós vamos fazer agora? Vamos cancelar, ó. Vamos fazer o que dá pra fazer. Vamos cancelar esse daqui, ó. Esse com esse, que aqui vai virar 5, né? E vamos multiplicar o restante. Vamos fazer o seguinte. Vai ficar a área do trapézio, a área total, no caso, né? Vai ficar 25 mais 15, né? Então, vai ficar 20 com 10, 30, com mais 10, 40, né? Então, vai ficar 40. Então, vai ficar 40 vezes 5, né? Mais 30 vezes 20. Quanto é 30 vezes 20? 2 vezes 3, 6, né? Então, eu acrescentei 2 zeros. Então, vai ficar 6, 0, 0. Não é isso? Menos, aqui ó, tem 10 vezes 10, então a gente coloca 100, ok? Então, nós vamos ter a área, a área total vai ser igual a 4 vezes 5, que é 20. Então, acrescenta mais um zero, então vai ficar 20 e acrescenta um zero do 40, mais 600, menos o quê? Menos 100, certo? Então, a área total, se você somar 200 mais 600, vai dar 800. 800 menos 100 dá 700. Então, nós vamos ter 700 o quê? Centímetros ao quadrado. Ok, gente? Nessa questão também, ela quer saber qual é a área, né? Deixa eu dar qual é a área de todas as figuras, né? Ele colocou 3 triângulos aqui distintos e você precisa saber qual é a área dessa figura, ok? O que é que vai acontecer? Nessa daqui, ó, vamos começar pelo item A. Esse item A, aí você vai ter que lembrar daquela formulazinha que a Thalia disse, que ele não te dá a altura, né? Ele te dá todos os lados. Quando isso acontece, o que é que você tem que fazer? Você tem que calcular o semiperímetro, então, somar esse vezes esse vezes esse, e depois dividir por quanto? Dividir por 2. Então, vamos fazer isso. Vamos calcular o nosso semiperímetro. O nosso semiperímetro seria o quê? 16 mais 20 mais 18, não é isso? Dividido por 2, né? No caso, ó, então basta eu somar os de cima, 16 mais 20 mais 18, que dá igual a quanto? 54, dividido por 2. Portanto, 54 dividido por 2 dá 27, ok? Então, o semiperímetro, ó, 27 o quê? Centímetros, tá ali, ó. 27 centímetros. Então, o semiperímetro é o quê? 27. Aí vai vir aquela fórmula enorme que a Thalia ensinou a gente, ó. Então, vai ser a área, né? Vezes o quê? Vezes P. Vamos ver se vocês lembram. Era P, né? P vezes P menos A vezes P menos B vezes P menos C. Não era isso? Essa era a fórmula. Então, vamos fazer a mesma coisa. Vamos ver se dá para enxergar com essa cor. Olha, fica até melhor para escrever.
Então, vamos lá. Nós temos o que aí? Nós temos o P, que é 27. Então, vai ficar 27 vezes 27 menos A. Quanto é A? Vamos chamar o A aqui de esse, B e C, ok? A é 20. Então, 27 menos 20 vezes 27 menos quanto? Menos 16. Depois, vezes 27 menos quanto? Menos 18. Ok? Aí, isso aqui seria o que? A nossa raiz. Calculando isso aqui, nós vamos ter o seguinte, que vai ficar a raiz de quê? De 27 vezes 27 menos 20 dá quanto? Dá 7, né? Vezes 27 menos 16 vai dar quanto? Vai dar 1, né? Então, dá 11, não é isso? E 27 menos 18 vai dar 9. Logo, é só multiplicar e retirar a raiz. Então, nós temos aí, a área vai ser igual. 27 vezes 7 vezes 11 vezes 9 vai dar quanto? Vai dar 18.701. Ok? Thalia. Portanto, ó, é só eu fazer o quê? Fatorar agora. Ou você pode deixar assim mesmo, certo? Mas ou então você pega na calculadora e responde, ou você faz e aproveita, deixa para você ir fatorando esse número. 187 por 11. Aí fatora. Ok? Só fatorar, certo? Só que aqui, gente, eu vou deixar assim mesmo, tá bom? Aí vocês podem fatorar o número e colocar qual seria o valor aproximado que o nosso livro diz, que é o quê? 36,8. O quê? Decímetros ao quadrado, né? Aproximadamente isso, ok? Mas vocês podem só fatorar e deixar em raiz, ok, gente? Então, vamos lá. Essa questão aqui seria a mais fácil de todas, porque nessa questão ele te deu a base, que é 12 decímetros, e ele te deu a tua altura, que é 16 decímetros. Então, basta tu calcular a área pela tua fórmula normal, base vezes a altura. E a tua base não é 12? Então, vai ficar 12 vezes quanto? A altura, que é 16. 12 vezes 16, dividido de novo por 2, né? Aí, o que é que nós vamos ter aí? Nós vamos poder simplificar o 2 e o 16, que dá 8, não é isso? Logo, ó, nós temos 12 vezes 8, que dá quanto? 96 decímetros ao quadrado. Nessa questão C, esse aqui é o item C. Esse item C é algo bastante interessante, ó. Se você prestar atenção, olha como é que eu vou resolver isso. Ele te deu dois lados de cada um. Se você dividir isso aqui em dois triângulos, ele vai te dar dois lados aí de cada triângulo, né? Porque ele te disse que essa altura é quanto? 12 decímetros. Se é 12 decímetros, então basta você calcular esse pedaço aqui, que a gente vai chamar de x, e esse outro pedaço aqui que vai chamar de y. E para me calcular a minha altura, eu só preciso desse pedaço para me multiplicar por esse, que é a minha altura. Certo? Então, vamos fazer o seguinte. Observa esse primeiro triângulo aqui, esse triângulo aqui que eu vou desenhar ele agora, ó. Presta atenção nele. Olha ele aqui, gente, sendo desenhado. O que é que nós temos aí? Nós temos x, né? Nós temos 12 decímetros e nós temos 20 decímetros. Então, nós temos aí o primeiro, né, que vamos calcular. Vai ficar o quê? X ao quadrado. Não, vai ficar aqui, ó, nossa hipotenusa. Lembrando que sempre com a nossa hipotenusa. Então, vai ficar 20 ao quadrado, né, igual a 12 ao quadrado, com mais x ao quadrado, né? Vamos fazer assim, vamos fazer de forma direta, ok? Essa questão. Nós temos aí 20 ao quadrado vai dar 400. Menos, né? 12 ao quadrado vai dar 144. Igual a quanto? A x ao quadrado. Logo, diminuindo isso aqui, nós vamos ter o seguinte. X ao quadrado vai ser igual a quanto? 256. Aí, lembra daquela ideia que a Thalia já falou. Como é que eu sei qual é o valor da raiz de 256? É só tu pensar em um número que multiplicado dá 256.
que nesse caso é 16, ok? Então, nós temos aí o nosso primeiro valor, ok? O nosso primeiro valor de x. Vamos para o próximo triângulo, né? Vamos aqui para o próximo triângulo. Esse aqui seria o nosso primeiro triângulo. Agora, vamos desenhar esse outro aqui do ladinho. Vamos desenhar ele bem aqui. Certo? Em que ele disse que isso daqui é 12 centímetros, né? Decímetros, Thalia. Outra coisa, informação importante. Thalia, o que foi que tu esqueceu aí, Thalia? Tu esqueceu de colocar o decímetro ao quadrado, Thalia. Não pode, ok, gente? Não se esqueçam de colocar o decímetro ao quadrado, que é muito importante. Porque senão vai ficar um número solto. Só que nesse caso aqui, não sei se vocês prestaram atenção, isso daqui não é uma área. Então, não é um decímetro ao quadrado. Ele vai ser o quê? Apenas decímetro. Por que, Thalia? Ele não vai ser um decímetro ao quadrado? Porque ele não é uma área, gente. Se ele não é uma área, ele é apenas uma dimensão do triângulo. Então, ele é um decímetro. Quando ele for uma área, que eu coloco ao quadrado. Decímetro ao quadrado. Tudo bem? Então, vamos continuar aqui. Então, nós temos aí 12 decímetros, né? E 15 decímetros. E nós vamos encontrar o valor de y. Então, nós temos o quê? 15 ao quadrado, certo? Igual a 12 ao quadrado, com mais y ao quadrado. Então, nós vamos ter o quê? 15 ao quadrado vai ser o quê? 225 menos, ó, já joguei para cá já. Vai ser menos 144, porque 12 vezes 12, 144, igual a y ao quadrado, certo? Só que aí vai vir aquela questão, quanto é 225 menos quanto? 225 menos 144, que vai ser quanto, meu povo? Vai ser 81, né? Então, vai ficar y ao quadrado igual a 81. Só que aí vai existir de novo aquela questão, mas Thalia, qual é um número que eu multiplico por ele mesmo que dá 81? Ou qual é a raiz quadrada de 81? É quanto? Vou botar aqui, raiz y vai ser igual a raiz quadrada de 81. Só que a raiz quadrada de 81, ela é quanto? É 9. Ok? 9 o quê? Decímetros ao 9 decímetros. Ok? Show! Então, nós já temos aí o valor de x e o valor de y. Então, eu quero saber quanto é x mais y. Então, para mim saber quanto é x mais y, então vamos aqui no caso, né? Eu preciso saber quanto é x mais y. Porque x mais y vai ser minha base. X é 16 e y é 9. Então, vai ficar 16 mais 9. Que vai ser quanto? 16 mais 9 dá quanto? 25. O quê? 25 decímetros. Ok? Agora sim, Thalia, eu consigo calcular a minha área, porque eu tenho minha base e eu tenho minha altura. Então, a minha área desse triângulo, a área do triângulo, né? Vai ser o quê? Vai ser base, que é 25, vezes o quê? Vezes 12, né? Dividido por quanto? Dividido por 2. Então, nós temos aqui, eu posso simplificar esse 2 com esse 12, que eu não sou uma pessoa que vai diminuir meus cálculos, e aqui vai ficar 6. Então, quanto é que vai ficar aqui? 6 vezes 5 dá 30. Então, vai ficar aqui 0 e sobra o 3, não é isso? Aí, depois, 6 vezes 2 dá quanto? 12 com mais 3, 15. Então, fica aqui 150 nossa resposta. 150 o que, Thalia? 150 decímetros ao quadrado. Nessa questão 13, gente, vamos ler a questão para poder entender, certo? Ele diz o seguinte: em um triângulo retângulo, um dos catetos mede, então um dos catetos, né? Ele vai dizer que mede quanto? Raiz de 3 centímetros. Ok? Vamos copiar nossas informações. Outra coisa também que ele te dá na questão. E a hipotenusa mede, nossa hipotenusa, vamos colocar com H, mede o quê? 2,2 raiz de 2 centímetros, ok? Então, o que é que nós temos aí? Determine a medida do outro cateto e a área desse triângulo. Então, ele quer saber duas informações.
A primeira informação que ele quer saber é o quê? Ele quer saber qual é o outro cateto. Então, no caso, vai ficar como? Vai ficar... Opa, basta aplicar uma... Se você prestar atenção, você não precisa nem desenhar a figura. Você só precisa o quê? Calcular o próximo cateto. Como é que eu calculo o próximo cateto, Thalia? Eu pego a minha hipotenusa, que eu já sei quanto é, e ela é ao quadrado. Então, vai ficar 2 raiz de 2 ao quadrado, igual o quê? Igual a raiz de 3 ao quadrado mais x ao quadrado, né? Porque se ele te deu a hipotenusa, então tu já sabe quem vai ser quem vai ficar antes da igualdade, ok? Então vai ficar 2 ao quadrado, vai dar 4. Essa daqui, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Nesse caso aqui, eu posso cancelar essa potência, né? Essa potência aqui com essa bichinha da radiciação também, né? Que aí a gente tem que relembrar um conteúdo, que a questão é que um é inverso do outro. Então vai sobrar só u vezes 2, ok? E aqui do mesmo jeito, ó, vou só cancelar a radiciação com a potência, que vai ser quanto? 3, mais quanto? Mais x ao quadrado. 4 vezes 2 dá 8, esse 3 vou diminuir com 8, que vai dar igual a x ao quadrado. O que nós temos aí, então? Nós temos 8 menos 3, que dá 5. Então, a minha raiz quadrada vai ser... x vai ser igual a raiz quadrada de 5. Por quê? Porque aqui eu já estou colocando direto, ó. Não dá... Isso aqui não dá 5? Então, a resposta aqui seria 5 raiz de 5, né? Porque a inversa da potência é a radiciação. Por isso que aqui jogou uma raiz no 5. Presta bem atenção nessa ideia que a gente vai ter agora. Ele te disse que para tu encontrar o outro cateto, né? Ele quer... Isso aqui é a minha... Isso daqui é meu cateto, esse aqui é meu outro cateto, ok? Só que isso daqui é a minha hipotenusa. Para me calcular a altura disso aqui, eu só preciso saber dos valores dos dois catetos. Eu já tenho o valor de um cateto e ele deu o outro valor do cateto, né? Então, é só calcular minha área normal, que vai ser o quê? Minha área do triângulo vai ser o quê? Raiz de 3 vezes raiz de 5. Raiz de 3 vezes raiz de 5. Dividido por quanto? Dividido por 2, por conta da fórmula, né, meu povo? Então, vai ficar raiz de 3 vezes raiz de 5, dá quanto? Raiz de 15. Dividido por quanto? Por 2. Morreu Maria Preá. Nós encontramos o outro cateto e encontramos a área do triângulo. Que no caso, a área do triângulo tá faltando uma coisinha, Thalia. Tá faltando o quê? Se ele te der em centímetro, vai ficar centímetros ao quadrado, né? E isso daqui seria centímetros, é porque não coube aqui, ok? Nessa questão 14, ele quer saber no item A, né? Ele diz assim, qual será a área ocupada por este armazém? Então, no caso, ele quer saber a área do chão, ok? Observação na nossa figura aqui. Eu dividi aqui a nossa figura em duas partes. Essa parte aqui que seria a frente da figura, certo? Que tem um triângulozinho embaixo, e a parede. E a parede ao lado. Logo, nós temos o quê? Que tanto esse 10,6 como esse 8 está relacionado com o chão, certo? Se ele quer saber a área, então ele quer saber a área que a casa vai ficar, ou seja, o plano, ok? Então a gente precisa calcular a área, no caso dessa nova figura que seria aqui a base, ó. A minha base seria essa daqui, ó. Seria esse retângulo lindo e maravilhoso que eu acabei de desenhar, que nem parece um retângulo, certo? Mas aí vocês coisa e diz assim, é um retângulo que dá muito lindo, Thalia. Aí vamos lá. Vai ficar 10,6 metros e o outro 8 metros, não é isso? Então, nós temos aí a área que ele quer saber que vai ocupar. E a área que ele vai ocupar é só multiplicar um pelo outro. 10,6 vezes o quê? Vezes 8. Que nós vamos ter aqui, vamos ter o quê? 84,8. O quê? Se está em metro, então vai ficar metros ao quadrado. O item B, agora calculando o item B. O item B, ele pergunta o seguinte. Quantos metros quadrados de madeira, no mínimo, será necessário para construir as paredes do armazém, sabendo que as portas e janelas ocupam 8 metros quadrados? Ou seja, eu vou botar aqui portas e janelas. Ela vai ocupar quanto?
8 metros quadrados. Então, a gente calcula, né? Vamos dizer assim, a gente vai dividir, como a gente acabou de fazer o desenho aqui. Nós temos duas partes dessa daqui, porque isso aqui vai ficar à frente da casa, né? Então, vai ter uma outra parte, uma outra parede, no caso, né? As paredes, que aí a gente vai calcular, atrás também igual a essa. Então, essa daqui vai ter a parede da frente, vai ter a parede de trás, certo? E a mesma coisa desse retângulo aqui. Nós temos essa parede aqui e nós temos essa. Então, vai ser duas. Então, a gente precisa calcular a área dessa daqui 2 vezes e essa daqui também 2 vezes. Ok? E depois só somar tudo. Lembrando que precisa tirar quem? O valor das janelas, né? A área das janelas. Então, nós temos o que? Ele falou que a gente precisa retirar as janelas. Então, o que é que vai acontecer aqui? Nossa área total vai ser o seguinte. Vamos calcular a área de forma geral. Nós vamos ter duas figuras dessa, né? Que é a da frente e a de trás. E duas figuras dessa. Então, a área vai ficar o seguinte. A área total vai ser igual. 2 vezes. Vamos calcular logo essa daqui, que é pequena. 2 vezes 4 vezes 8. Não é isso? Com mais. 2 vezes, agora a gente vai calcular a área do triângulo e depois a área desse quadrado. Ok? A área do nosso triângulo vai ser 10,6, que seria essa distância aqui, ó. Esse segmento aqui, vezes o quê? Vezes a altura, que ele coloca que é 2,5. Então, vai ficar 10,6 vezes 2,5. Dividido por quanto? Dividido por 2, porque é a área do triângulo. Agora, isso daqui vai ser somado com quem? Com a área de quem? Desse outro triângulo, desse outro retângulo, né? Que vai ser 10,6 vezes quanto? Vezes 4. 10,6 vezes 4, né? Aí, o que é que nós vamos ter aqui, ó? Isso tudo menos quanto? Menos 8, porque aqui são as portas e as janelas. Então, vou botar menos 8. Tudo bem aí, gente? Calculando de forma geral. Ou seja, recapitulando, vamos aqui. Isso daqui seria a área. Essa área aqui, vamos chamar de área 1, certo? Que ela vai estar sendo colocada 2 vezes. Isso daqui seria a minha área 2, que seria essa área do triângulo, ok? Vou botar aqui área 1, área 2. E esse daqui seria esse outro retângulo aqui, ó, que a gente colocou que vamos chamar de área 3, ok? E isso daqui seria a retirada das portas e das janelas, a ocupação que ela tem, ok? Continuando, vamos continuar nossos cálculos. Nós vamos ter o seguinte, que nossa área total, ela vai ser igual 2 vezes 4, 8. 8 vezes 8, 64. Então, nós temos aí a primeira área igual a 64. Mais, né? Vamos calcular as de dentro e depois a gente vai para as de fora. Então, vai ficar o quê? Vai ficar 10 vezes 6 vezes 2,5, que dá igual a 26,5. Dividido por quanto? Por 2. Com mais quanto? 10,6. 10,6 vezes quanto? Vezes 4. Que no caso nós vamos ter aí o valor de quanto? 42,4. Isso tudo menos quanto? Menos 8. Continuando ainda nossos cálculos, nós vamos ter o seguinte, a área total vai continuar sendo 64 aqui, né? Vamos calcular logo os de dentro, tudo bem? O que é que eu posso fazer aqui, ó? Vamos lá, 26,5 dividido por 2 vai dar quanto? 26,5 dividido por 2 vai dar 13,25. Com mais quanto? Com mais 42,4. Com menos 8, ok? Agora, o que é que a gente vai fazer? Vamos somar esse 13,25 com mais quanto? Com mais 42, quanto? 4. Ok, gente? 42,4. Que aí nós vamos ter um valorzinho. Então, vamos repetir o resto e depois calcular esses dois. Repetindo, nós temos o quê? A área total vai ser igual ao quê? 64, com mais 2 vezes
Somando 13,25 mais 42,4 vai dar o quê? 55,65, né? Menos quanto agora? Menos 8. Tudo bem? Só que ainda, ó, o que é que nos falta fazer ainda? Calcular essa multiplicação, que ela precisa ser realizada por quanto? Por 2, né? Então, ela precisa ser realizada por 2. Então, nós vamos ter o quê? A área total vai ser igual a 64, com mais 2 vezes 55, menos 65,65. Que no caso, nós vamos ter aí 101,3, né? Menos 8. Então, nós temos aí quanto, meu povo? Nós temos 111, né? 3, com mais quanto? Com mais 64, né? Que preciso desse 64 tirar também menos 8, né? Então, nós vamos ter o quê? Menos 8, 170, no caso, 64 com 111,3 dá igual a 175,3, certo? Vamos colocar aqui para a gente não confundir. 175,3. E desse 175 eu preciso tirar 8. Menos 8, nós vamos ter o quê? A nossa área total vai ser igual a 167, quanto? 3. Ok? Só que falta o seguinte. Isso tudo ele deu através de quê? Centímetro, decímetro, metro. Ó, se você prestar atenção, ele colocou tudo em metro. Então, a gente precisa colocar em metros ao quadrado. Então, a minha resposta é, minha área total vai ser 167,3 metros ao quadrado. Nessa questão 17, qual é a altura de um triângulo equilátero cuja área é 9 raiz de 3 centímetros ao quadrado? Então, ele já te deu a área do teu triângulo equilátero. Ele disse que era quanto? 9 raiz de 3 centímetros o quê? Centímetros ao quadrado. Então, ele quer que você calcule a altura. Tudo bem? Em vez de você pegar aquela formulazinha da altura, primeiro calcular a altura e depois a área, você vai fazer ao contrário. Primeiro você vai calcular a área, né, para você encontrar, porque a área ele já te deu. Então, você vai aplicar a fórmula da área do triângulo equilátero, né, que ele já te falou que é um triângulo equilátero. Porque assim, se tu calcular através, vou botar a fórmula aqui, ó. L raiz de 3 ao quadrado, dividido por quanto? Dividido por 4. Se tu calcular isso aqui, tu vai encontrar L do lado, certo? Depois que tu encontrar o lado, tu vai conseguir encontrar a tua altura. Na outra fórmula, né, da altura, que a fórmula da altura, vamos colocar aqui do lado, pra gente calcular depois. A fórmula da altura seria quanto? Seria L raiz de 3 sobre 2, ok? Então, é através dessas daí que você vai precisar calcular, tudo bem? Então, vamos lá. Ele já te disse o quê? Que a área vai ser 9 raiz de 3. Então, vamos lá. Então, eu vou colocar 9 raiz de 3 igual a L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Presta atenção. Se esse 4 está dividindo, ele vai passar para o outro lado multiplicando. Então, vamos botar assim. Então, vai ficar 9 raiz de 3 vezes quanto? Vezes 4, né? Que vai ficar igual a L ao quadrado, raiz de 3, né? Gente, ó, presta atenção. Quando tu passar dividindo isso aqui pra cá, ou esse, no caso, esse daqui pra cá, tu vai poder cancelar, certo? Então, você vai poder cancelar esse raiz de 3 e esse raiz de 3. Então, vamos cancelar logo. Ficar mais bonito? Esse por esse, que dá 1. Raiz de 3 dividido por raiz de 3 vai dar 1, ok? Então, nós temos aqui 9 vezes 4, que dá quanto? 9 vezes 4 seria 36. 36 igual a L ao quadrado, não é isso? L ao quadrado. Só que aí vai lembrar, se é L ao quadrado, então vai ficar raiz de 36. Raiz de 36 vai ser o quê? Raiz de 36 vai ser o quê? 6, não é não? Só que nesse caso, vamos ver, vai ser centímetros ao quadrado ou só centímetro?
centímetro, porque é só um valor de um lado, ok? Por isso que não é centímetros ao quadrado. Se eu já tenho o meu valor do lado, então para me descobrir a altura, é só eu aplicar na fórmula. Ok? Então nós vamos ter o quê? Nós teremos que H vai ser igual a L, que é 6, né? Raiz de 3 sobre 2, não é isso? Então nós temos o seguinte, eu posso cancelar esse 6 com esse 2. Cancelar não, simplificar, ou seja, dividir. 6 dividido por 2 dá 3. Então, H vai ser igual a 3, raiz de 3, o quê? Centímetro. Por que é centímetro tá ali, não centímetro ao quadrado? Porque também é só uma dimensão. No caso, é só o valor do segmento.